Shalom, shalom. Hoje, sexto dia das nossas orações, começamos no dia 5. Hoje estaremos lendo Gênesis 27 ao 29, lembrando e dando uma dica aqui para você. É interessante você, a cada ano de leitura bíblica, ler uma versão. Então você consegue captar, memorizar essas diferentes versões e ter uma percepção de outras então versões que trazem outros conceitos ou outras interpretações. Gênesis 27, verso 1. Quando Isaac já estava velho e se lhe escureciam os olhos de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para mim, para que eu coma, a fim de que minha alma te abençoe antes que eu morra. O versículo aqui tem uma chave. Ora, Rebeca ouviu quando Isaac falou a Esaú, seu filho. E Esaú saiu do campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Eis que escutei o teu pai falar com teu irmão Esaú, dizendo: Traga-me a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai agora ao rebanho, traze-me de lá 2 boas crias de cabras, e eu farei delas um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E então apresentarás a teu pai, para que o coma e te abençoe antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura o meu pai me apalpará e me converterei a seus olhos como um zombador, e no lugar da bênção virá sobre mim uma maldição. Respondeu-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim caia essa maldição. Somente obedece a minha voz, e traze-me os cabritos. Então ele foi, tomou os cabritos e os trouxe a sua mãe, que fez deles um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e com elas vestiu a Jacó, seu filho mais moço. E com as peles de cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E pôs o guisado saboroso, o pão que tinha preparado, nas mãos de Jacó, seu filho. E Jacó apresentou-se a seu pai e chamou: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta e come do que cacei para ti, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: Como é que tão depressa achaste, meu filho? Respondeu ele: Porque o Senhor Jeová, teu Deus, assim o quis e o mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega depois para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. E Jacó, aproximando-se de Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. No entanto, perguntou: Tu és em pessoa meu filho Esaú? E ele declarou e disse: Eu sou. Disse-lhe então seu pai: Traze até mim e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó trouxe, ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. E disse-lhe mais Isaque, seu pai: Aproxima-te agora, beija-me, meu filho. E ele aproximou-se e o beijou. E o seu pai, sentindo o cheiro de suas vestes, o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo, que o Senhor Jeová abençoou. Que Deus te dê o orvalho dos céus, a fertilidade da terra, a abundância de trigo e de vinho. Que te sirvam povos
e nações se curvem diante de ti. Se príncipe de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoaram e benditos os que te abençoarem. E logo que Isaque acabou de abençoar a Jacó, e saiu da presença de seu pai, e chegou da caça Esaú, seu irmão. E ele fez também um guisado saboroso e trouxe ao pai, dizendo-lhe: Levante, meu pai, come da caça de teu filho, para que tua alma me abençoe. E perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Ele respondeu: Sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque, deu um estremecimento muito grande e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou caça e trouxe para mim? Eu a comi toda antes que viesse, e depois o abençoei, e certamente será bendito. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E disse Esaú: Não é por isso que se chama com razão Jacó, visto que por 2 vezes me enganou. Primeiramente tirou meu direito da primogenitura, e agora me toma a minha bênção. E perguntou: Não reservaste bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú: Eis que eu tenho posto por príncipe sobre ti, e a todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de vinho o tenho fortalecido. Que poderei eu fazer por ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. E respondeu-lhe Isaque, seu pai: Atrás dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho que cai do alto. Por tua espada viverás e a teu irmão servirás. Mas quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Assim guardou Esaú rancor contra Jacó, por causa da bênção com que seu pai o abençoara, e disse consigo: Chegarão os dias de luto, meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando foram denunciados a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. Ele disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te e refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, e habitarás com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se acalme a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei te trazer de lá, porque eu perderia ambos os filhos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. E se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como essas dentre as filhas dessa terra, para que me servirás essa vida? Gênesis 28. Isaque, pois, chamou a Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. O Deus El Shaddai te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas o fundador de uma multidão de povos. E Deus te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, e herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, e ele se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E viu Esaú que Isaque abençoara a Jacó, e o enviara a Padã-Arã, para tornar de lá mulher para si, e que quando o abençoou, ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, compreendendo Esaú por si mesmo que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai. Foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Navaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi em direção a Harã.
e chegou a um lugar certo onde passou a noite. Um certo lugar onde passou a noite, porque o sol já se tinha posto. E, tomando uma das pedras do lugar, a usou como travesseiro e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor Jeová, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. E essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e te dilatarás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti, da tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei herdar esta terra, pois não te abandonarei até que haja cumprido aquilo que te prometi. Ao acordar Jacó de seu sono, disse: Realmente o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. E temeu e disse: Quão espantoso é esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da sua cabeça, e erigiu-a como coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel, casa de Deus, porém o nome da cidade antes era Luz. Então formulou também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem pelo caminho que vou seguindo, e me der o pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, o Senhor será certamente meu Deus. E esta pedra que estabeleci como pilar será a casa de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29. Levantando-se Jacó, caminhou e chegou à terra dos filhos do Oriente. E levantou os olhos e viu ali um poço do campo, e perto dele 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, sobre cuja boca havia uma grande pedra para cobri-lo. Naquele poço dava-se de beber aos rebanhos. Todos os rebanhos se reuniam ali, e os pastores removiam a pedra redonda da boca do poço para dar de beber às ovelhas, e imediatamente retornavam a pedra ao seu lugar, sobre a boca do poço. E perguntou Jacó aos pastores: Meus irmãos, de onde sois? Respondeu eles: Somos de Harã. Perguntou-lhe mais: Conheceis a Labão, filho de Naor? E eles lhe disseram: Conhecemos. E perguntou-lhes: Ele está bem? Responderam: Ele está bem. Ali vem Raquel, sua filha, com um rebanho. E disse Jacó: Vemos que ainda é dia claro, mas não é hora de se recolher o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E responderam: Não podemos até que todos os rebanhos se reúnam e removam a pedra sobre a boca do poço. Então, sim, damos de beber às ovelhas. Jacó tinha falado com eles quando chegou Raquel, com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e revolveu a pedra da boca do poço, para que pudesse dar de beber às ovelhas de Labão, seu tio. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a sua voz, chorou. E Jacó fez saber a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca. E Raquel, correndo, foi anunciá-lo. E Labão, ouvindo a notícia sobre Jacó, filho de sua irmã, correu ao seu encontro, abraçou, beijou e o trouxe à sua casa. E Jacó relatou a Labão todos os acontecidos. E disse-lhe Labão: Certamente és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. E disse Labão a Jacó: Porventura, por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Algo de que me digas qual será o teu salário. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Leia e o da mais nova era Raquel. E Leia tinha os olhos ternos, enquanto Raquel era formosa de porte e semblante. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos trabalharei para ter Raquel, tua filha mais nova. E respondeu Labão: É de mais valia dá-la a ti do que a outro. Fica comigo. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas estes anos lhe pareceram poucos dias. Tal era o amor que sentia por ela. E Jacó disse a Labão: Dá-me a minha mulher, porque o tempo já está cumprido.
para que eu o tome como esposa. A tome. Reuniu Labão toda a gente daquele lugar e fez uma grande festa. E aconteceu que ao anoitecer tomou a sua filha Leia e a trouxe a Jacó e ele se uniu a ela. Labão deu a sua serva Zilpa como serva a sua filha Leia. E quando amanheceu, Jacó viu que era Leia, e veio e perguntou a Jacó Labão indignado: que me fizeste? Porventura não te servi 7 anos em troca de Raquel? Por que me enganaste? E respondeu Labão: não é de costume em nossa terra dar por mulher a menor antes da primogênita. Cumpre a semana com esta, e te daremos também a outra, pelo serviço que me prestarás por outros 7 anos. Assim fez Jacó e completou a semana com Leia. E Labão lhe deu a sua filha Raquel por esposa. E Labão designou sua serva Bila como serva de Raquel, sua filha. E Jacó uniu-se também com Raquel e amou a Raquel muito mais do que Leia, por quem trabalhou ainda outros 7 anos. E o Senhor Jeová viu que Leia era aborrecida, e abriu a sua madre e a tornou fecunda. Porém Raquel era estéril. E Leia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, porquanto disse: porque o Senhor atende às minhas aflições. Por isso agora me amarás, meu marido. E concebeu novamente, deu à luz um filho, a respeito do qual disse: porquanto o Senhor Jeová ouviu que eu era desprezada, deu-me também a este. Ele chamou Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, do qual disse: agora, esta vez, se sentirá unido a mim e o meu marido, porque lhe tenho dado 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. E novamente concebeu e deu à luz um filho, do qual ela disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá. E cessou de ter filhos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja. Aqui já começa Gênesis 30. Essa é a leitura de hoje. Lembrando nosso texto aqui, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Deus te abençoe. Shalom, shalom.